Eu acredito que a gente precisa viver a vida num estado de aprimoramento, de aperfeiçoamento constante. Mas por que eu estou falando isso já no início dessa nossa conversa? Porque eu prometo que eu vou me empenhar para esse nosso encontro ser ainda melhor do que foi o da semana passada. Essa é a minha verdade. Viver a vida num estado de aprimoramento, de aperfeiçoamento constante. Hoje eu trouxe 4 pilares que eu considero determinantes para quem quer crescer no audiovisual, para quem quer construir uma carreira sólida no audiovisual. Seja você filmmaker, videomaker, ou seja você um gestor de produtora de vídeo, seja você aquele profissional que atua no comercial e no atendimento ao cliente de uma produtora de vídeo. O primeiro pilar que eu considero determinante para quem quer crescer no audiovisual é o atendimento ao cliente, o atendimento comercial. E esse atendimento, esse contato com o cliente, ele precisa ser revestido de velocidade. Outro fator determinante, marketing, percepção de valor, trabalhar para que o mercado perceba o valor do nosso serviço, do nosso posicionamento. Aliás, trazer posicionamento para a nossa mesa, trabalhar o posicionamento do nosso negócio. Como eu falei, seja você filmmaker, um profissional que atua sozinho no mercado ou uma produtora devidamente estabelecida. Precisa ter esse foco, essa preocupação no posicionamento. Outra situação, a gente trabalha muito, o nosso segmento trabalha muito por indicação, né? Então é muito importante que a gente crie formas de incentivar o nosso cliente a nos indicar. Eu vou falar sobre isso também no decorrer desse encontro aqui de hoje. E outra situação que ela não pode sair do nosso radar, ela não pode sair da nossa mesa, é a famosa prospecção, né? E esse é um assunto que a gente precisa abordar. Esse é um assunto que gera muita curiosidade, curiosidade não, necessidade de se falar sobre esse assunto, e eu vou trazer mais informações e o meu ponto de vista sobre prospecção no nosso segmento, no segmento audiovisual. Antes da gente seguir, eu só quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se inscreva aqui no canal, porque aqui a gente vai conseguir conversar mais vezes sobre assuntos pontuais, mas se aprofundando mais nesses assuntos, como a gente vai fazer nessa nossa conversa de hoje. Eu também vou te pedir para que você entre no nosso grupo de WhatsApp. Ali a gente está constantemente dividindo com as pessoas que fazem parte desse grupo alguns insights, algumas dicas práticas que a gente observa aqui no dia a dia da produtora. Porque esse é um detalhe bem importante, tá? A gente gera conteúdo, eu gero conteúdo sobre o comercial, sobre a vida comercial do audiovisual, mas eu ia dizer em paralelo, não é em paralelo, é junto com isso. A gente toca aqui uma produtora que atende clientes relevantes aqui na nossa região, marcas relevantes nacionalmente. Então, a gente está dividindo com você insights, dicas, informações da vivência prática dentro de uma produtora de vídeo. De uma produtora de vídeo que trabalha no dia a dia com produção de vídeo institucional, com geração de conteúdo, com produção grande de filme publicitário. Então é o dia a dia prático que a gente traz para esse nosso grupo de WhatsApp. Então é muito importante que você, se você obviamente se interessar pelo assunto negócio de produção de vídeo, né? Porque é sobre isso que a gente fala ali. Então se você se interessar por esse assunto, como produtizar o seu vídeo, como transformar ele em negócio, como vender e vender melhor o seu projeto de vídeo, aí eu indico o nosso grupo de WhatsApp para você participar. E também tem o nosso Instagram, o meu Instagram, né, o @PedroLedmar. Lá a gente tem pontos de contato, eu estou por lá praticamente todos os dias, também trazendo alguns insights, alguma informação que eu considero relevante, eu também divido lá pelo Instagram. Então vamos lá, se inscreva aqui no nosso canal de YouTube, entre para o nosso grupo de WhatsApp, o link para esse grupo de WhatsApp eu vou deixar na descrição desse vídeo, mas ele também está lá na minha bio do Instagram, tá? E acesse lá o Insta para acompanhar algumas dicas rápidas também sobre o lado do negócio da produção de vídeo, tá? Como é que eu entendo que o mercado de vídeo está estruturado ou tem se comportado nesses últimos tempos? Eu acho que existe uma proliferação muito grande de mão de obra. Muitas pessoas que trabalhavam em outros segmentos
acabaram vindo para o vídeo, ou muitos profissionais que até então não tinham acesso a equipamentos, puderam ter acesso a esses equipamentos e hoje estão oferecendo serviço, estão prestando serviço. Isso é muito bom porque qualifica, muitas vezes, pelo menos em algumas não, mas eu vou acreditar eu vou acreditar nos profissionais qualificados e preparados para atuar e para atender clientes, né? Isso qualifica o mercado. Eu entendo também que justamente essa proliferação de mão de obras ela está diretamente ligada aos equipamentos estarem mais acessíveis, né? Há um tempo atrás a gente não tinha condições de comprar ou as produtoras, as grandes produtoras tinham acesso aos equipamentos com mais facilidade. Hoje não, isso está mais acessível não para todo mundo, né? Mas para boa parte dos profissionais ou para quem realmente tem o comprometimento e quer construir uma carreira, ele tem acesso aos equipamentos. Como há uma proliferação de mão de obra, quando há muita oferta de um serviço, quem está lá do outro lado para comprar entende que pode pagar menos. Então, há uma redução de preços. E por isso a gente precisa tentar cada vez mais para o lado do negócio da produção de vídeo. Porque muitas vezes a gente fecha um contrato que a primeira linha lá em cima ela é muito interessante. O faturamento, né, o valor da proposta é interessante. Só que aí a gente começa a tirar os custos. Casting, locação, que mais? Aluguel de equipamentos, transporte, alimentação. São tantos custos, tributos, nota fiscal, por vezes comissão de agência. E aí a gente chega lá embaixo na última linha e se tu não está preparado para entender e para calcular esses custos, essa última linha pode assustar. Então é muito importante a gente ficar atento para o lado do negócio da produção de vídeo. Como eu falei, o mercado entende que pode ou que quer pagar cada vez menos pelos serviços, então a gente precisa estar preparado para negociar com esse cliente e provar para ele que muitas vezes o nosso produto não é o mais barato, o nosso serviço não é o mais em conta, o nosso vídeo não é o mais barato do mercado, mas a gente tem outros serviços, outros pontos positivos que a gente vai somar, né, no serviço que a gente vai entregar para ele. Só que, obviamente, a gente precisa ter os argumentos certos, os argumentos corretos, a gente precisa saber se comportar numa determinada reunião para poder fazer com que ele se convença de que talvez o nosso serviço não seja o mais barato, mas naquele momento é o necessário e o mais importante para ele. Outra situação que a gente tem observado é que muitas agências tem entregado também o serviço de produção de vídeo. Então, daqui a pouco um cliente que você atendia, isso aconteceu aqui na produtora, viu? A gente atendia um determinado cliente e aí houve uma movimentação de mercado, esse cliente acabou indo para uma agência, para uma outra agência, e essa agência englobou lá no serviço deles o serviço de produção de vídeo também. E a gente acabou perdendo esse cliente, então é mais uma nuance de mercado que há um tempo atrás a gente não precisava se preocupar. Por isso que é muito importante que a gente fique com o nosso radar ligado para essas movimentações de mercado. E aí o que eu entendo, e eu já falei isso aqui em outras oportunidades, o que eu entendo que a gente pode fazer para procurar minimizar essas situações? A gente precisa, de verdade, a gente precisa se posicionar como aliado do nosso cliente. Como aliado do nosso cliente. A gente precisa se diferenciar no mercado por estratégia, pelo jeito de fazer. Tem cada vez menos espaço para quem é executor. Ser executor de um serviço, esperar que o cliente vai chegar na nossa empresa, vai nos acionar para dizer, olha, executa esse serviço aqui para mim. Isso acontece cada vez menos e vai acontecer cada vez menos também. Muitas vezes o cliente até chega para a gente e diz, olha, eu tenho aqui um projeto de vídeo, tenho uma ideia, né, que eu quero executar. E aí a gente vai com um determinado objetivo. Eu quero executar e tenho esse determinado objetivo. Só que a gente vai analisar o que ele está nos oferecendo
E a gente pode entender que esse não é o caminho adequado para que ele siga e para a gente seguir junto com ele. Então a gente precisa indicar, né, o caminho adequado. A gente precisa atuar muito mais como médico do que como farmacêutico. Eu já falei isso aqui também, que quando a gente atua como médico, a gente procura entender a dor do nosso cliente. A gente procura diagnosticar o melhor caminho para ele, diferente de um farmacêutico, que o cliente pode chegar lá, ou o paciente no caso, pode chegar lá com uma receita e dizer para ele, olha, eu quero esse remédio. E ele simplesmente vai lá na prateleira e vai alcançar aquilo ali, sem estratégia, sem entender a dor do cliente. Então é muito importante que a gente também pense como agência. Se as agências estão pensando como produtoras, poxa vida, a gente precisa pensar como agência também e dar um passo à frente na execução do nosso vídeo e entregar estratégia para o cliente. É muito importante fazer isso, tá? Mas vamos lá, como é que eu entendo que o profissional, o filmmaker, o videomaker ou a produtora de vídeo consegue se destacar nesse mercado que está tão competitivo, em constante mudança? E isso, não só o nosso mercado, mas os mercados estão em constante mudanças e mudanças muito rápidas. Só que isso não muda mais. Quer dizer, até muda. Essas mudanças vão ser cada vez mais rápidas e cada vez mais constantes também. E aí a gente precisa procurar se adequar, se ajustar a tudo isso, né? Então, como é que a gente vai se destacar nesse mercado? Como eu falei no início, atendimento comercial e atendimento ao cliente com velocidade. A gente precisa também estruturar o nosso marketing, a nossa percepção de valor, o nosso branding, o nosso posicionamento. A gente precisa trabalhar a indicação, porque muitos negócios chegam por indicação, e a gente precisa ficar muito, muito atento à prospecção. A gente precisa agredir o mercado, a gente precisa buscar clientes por iniciativa da produtora, por iniciativa do profissional. Então vamos lá, o que eu entendo como um diferencial de atendimento, tá? Atendimento comercial. Eu sempre trago o relato da Metamorfose, que é onde eu convivo, é onde eu estou no dia a dia. É uma empresa que tem 16 anos, que atua com produção de vídeo institucional, com filme publicitário, com programas de geração de conteúdo. Por que a gente tem, antes de entrar aqui na pauta atendimento comercial, por que a gente tem esses 3 núcleos de negócio? Tem uma frase que ela me marcou já há bastante tempo. Ela diz o seguinte, ande com quem quer andar, corra com quem quer correr e pare com quem quer parar. Não sei se é exatamente nessa sequência, tá? Mas por que a gente tem 3 núcleos de atuação? São produtos diferentes, são formatos de vídeos diferentes, obviamente, com preços diferentes, com valores diferentes também. Então, se o cliente precisa um produto mais acessível, ele tem. Só que, obviamente, a gente precisa demonstrar para ele qual a diferença desse produto que é mais acessível para esse que tem um valor maior e ele tem uma execução mais complexa também, né? Então a gente tem aqui geração de conteúdo, filme publicitário e filme institucional. Claro que existem desdobramentos de produtos dentro desses núcleos, mas esses são os principais. Então a gente consegue produtizar os serviços, os vídeos que a gente oferece aqui na produtora. É muito importante atentar para isso, para que você consiga conduzir o seu atendimento comercial de uma maneira mais tranquila, para que o cliente entenda o que ele está comprando. Então, se ele tem um orçamento reduzido, bom, eu sei que eu posso encaixar ele aqui, nesse local. E aí a gente volta para aquela frase que eu falei agora há pouco, né? Ande com quem quer andar, corra com quem quer correr e pare com quem quer parar. Ou seja, eu preciso entender o que o cliente quer naquele momento para conseguir encaixar ele dentro de uma determinada solução. O atendimento aqui na Metamorfose, como eu falei, eu sempre trago os exemplos da Metamorfose, que é onde eu convivo, onde eu trabalho, onde eu atuo no dia a dia no departamento comercial aqui da produtora. O nosso atendimento, o nosso business, ele é B2B, ou seja, eu negocio, a Metamorfose, empresa, negocia com outras empresas. A gente já percebeu, o nosso cliente é empresa, e principalmente indústria.
A economia aqui de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde a gente está, nós estamos a 120 quilômetros de Porto Alegre, aqui em Caxias. Caxias é uma cidade muito industrial. Claro, tem uma economia diversa, são vários segmentos de mercado que a gente atua, mas a indústria, o cliente da indústria é um cliente que tem uma parcela significativa do nosso faturamento aqui na produtora. A gente já percebeu isso, por isso que a gente atenta bastante para isso, né? Então, esse atendimento ao cliente da indústria, da empresa, o B2B, ele é mais racional. Claro que a gente sempre precisa se conectar com essa empresa, né? Porque, obviamente, eu estou conversando com pessoas, né, que atuam dentro dessa empresa. Então, eu preciso gerar uma conexão com essa pessoa, embora esse atendimento seja um atendimento racional, seja um atendimento B2B. A gente precisa fazer um alinhamento muito grande de expectativas. E aqui é que muitos profissionais acabam pecando. Muitas vezes perde-se o orçamento porque não alinhou direito à expectativa, orçou um determinado vídeo, uma determinada entrega, quando na realidade o cliente não estava buscando aquilo, ele estava buscando uma outra solução. Então é muito importante que se faça esse alinhamento de expectativa com o nosso cliente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer através de um formulário de briefing. Eu confesso que eu tenho mudado um pouco o meu comportamento aqui com relação a formulário de briefing, tá? Durante muito tempo, eu simplesmente mandava o formulário para o cliente, esperava ou orientava ele a preencher esse formulário, nos devolvia com as informações e a gente gerava uma cotação através desse formulário. De uns tempos para cá, eu tenho procurado mudar um pouco essa condução com o cliente. Eu tenho procurado não simplesmente mandar o link do formulário de briefing para ele, claro, muitas vezes eu mando isso para ele, mas eu tenho muito mais tentado trazer ele para uma reunião. Eu tenho me empenhado muito mais em trazer ele para uma conversa, pode ser online, de alguns minutos, para a gente se olhar no olho, sabe? Para a gente se conhecer, ainda que online. Isso tem ajudado bastante a gerar um sentimento de conexão muito maior. Então, eu uso o formulário de briefing em algumas situações, mas eu tenho cada vez mais procurado trazer esse cliente para uma reunião. Eu acho que é bem relevante você atentar para isso também, tá? E aí, dentro desse alinhamento de expectativa que é muito necessário, eu sempre digo que existem dois formatos de vídeo. Existe o vídeo que o cliente precisa e quer receber naquele momento, e existe o vídeo que a gente gostaria de entregar. Muitas vezes a gente quer entregar a melhor solução em termos de produção, em termos de finalização, em termos de animação gráfica, mas muitas vezes o cliente não quer isso. Às vezes o cliente não quer um cappuccino. Às vezes o cliente quer um cafezinho bem feito. E a gente precisa entender isso, precisa fazer essa leitura do cliente, trazer isso para dentro da nossa produtora, trazer isso para dentro do nosso negócio como fornecedor de vídeo e aí sim estruturar uma proposta de acordo com a necessidade do cliente. Senão, se a gente não fizer isso, em alguns casos, a gente pode até perder o orçamento. Então, alinhamento de expectativa para entender qual o vídeo que o cliente quer receber. Isso é muito importante trazer para a nossa mesa e manter o nosso radar voltado para essas situações. Outra coisa também que a gente precisa atentar muito, outro fator, outro pilar que a gente precisa atentar muito é o atendimento ao cliente. Estava falando sobre atendimento comercial, agora vou falar um pouco sobre atendimento ao cliente, né? O cliente precisa de atenção e precisa de segurança. Bota uma coisa na sua cabeça. O cliente precisa de atenção e o cliente precisa de segurança. Por que ele precisa de atenção? Ele quer se sentir único, independente do que ele está comprando. Se a gente entra numa loja de roupa e a gente não é bem atendido, a gente não recebe a devida atenção, a atenção que a gente estava esperando, o que acontece? A gente pega ranço daquele lugar e muitas vezes sai sem comprar absolutamente nada e muitas vezes o que é pior ainda, se alguém perguntar ou questionar como é que foi a experiência numa determinada loja, a gente pode até dizer, não vai lá porque o pessoal não atende bem. Então olha só a importância disso, hein? O cliente precisa de atenção e precisa de segurança também. Segurança em que sentido? O cliente pode não nos dizer, olha, Pedro, eu gostei da proposta, mas eu estou inseguro, eu não sei se isso vai dar certo ou não. Ele não nos diz isso, mas na cabeça dele, na maior parte das vezes, é esse sentimento que ele tem. Então ele precisa se sentir seguro para comprar o nosso vídeo, para comprar o nosso serviço.
pega pela mão dele e fala para ele, olha, fulano, fulana, vem comigo, vai dar certo. Vai dar certo. Pode ter certeza disso. A gente vai se empenhar, a gente já fez, se não esse mesmo serviço, mas serviço similar para outros tantos clientes do seu segmento e vem comigo que vai dar certo. Confia em mim. Esse tipo de segurança a gente precisa passar para o nosso cliente. O cliente precisa, então, de atenção e segurança. E o cliente também precisa de atendimento ágil. E a gente precisa sempre se posicionar como parceiro, como aliado do cliente. Então vamos lá, quando a gente fala em atendimento ao cliente, ele precisa de atenção, precisa de segurança. E esse atendimento precisa ser rápido, precisa ser ágil e a gente precisa se posicionar como aliado do cliente. Quando eu falo que o atendimento ao cliente precisa ser rápido, a gente tem aqui na produtora como meta não demorar mais do que 24 horas para a gente devolver uma solicitação para um cliente, seja uma solicitação de orçamento, seja uma solicitação de informação, né? A gente trabalha aqui para que não se leve mais do que 24 horas para que ele tenha o retorno. Às vezes não é o retorno definitivo. O cliente pode nos pedir, por exemplo, um orçamento para fazer um filme publicitário. A gente sabe que esse tipo de orçamento tem nuances, tem complexidades que precisam de mais atenção muitas vezes. E a gente, por depender até mesmo de outros fornecedores, às vezes não resolve isso tudo em 24 horas, mas ele vai ter o retorno. A gente vai ligar para ele, vai mandar um e-mail, vai mandar uma mensagem para ele, olha, a gente está trabalhando aqui no teu material para te dar o retorno quanto antes e logo, se a gente tiver alguma dúvida, se a gente tiver alguma consideração, a gente vai entrar em contato. Ou seja, não deixar o cliente sem ponto de contato mais do que 24 horas. Outro pilar muito importante para quem quer estruturar a carreira no audiovisual, para quem quer vender melhor os seus vídeos e, por consequência, aumentar o seu faturamento. Marketing, percepção de valor, branding e posicionamento de mercado. Como é que a gente faz isso aqui na produtora? Eu acho que isso vai servir também de inspiração ou de insight para você botar em prática aí no seu negócio também. A gente mantém sempre as nossas redes sociais atualizadas. Isso é trabalhar o marketing da produtora. A gente também trabalha com a geração de conteúdo sobre o que a gente faz, mas acima de tudo, o porquê que a gente faz. Por que determinado vídeo é importante para o nosso cliente. Por que determinado formato de geração de conteúdo atende às necessidades do nosso cliente? Explicar o porquê que é importante. Isso é muito importante, isso é de extrema relevância e acaba aumentando a percepção de valor do nosso serviço, do nosso posicionamento de mercado. A gente trabalha muito com prova social. Vamos lá, imagina aqui comigo. Se você está procurando um lugar para se hospedar no final de semana, o que a gente faz? O que você faz? A gente vai lá para os comentários, a gente quer entender como foi a experiência de quem já passou por determinado local que a gente está pensando na possibilidade de se hospedar lá também. Se o comentário, se a percepção for positiva, aumenta a chance de a gente efetivar esse negócio, de a gente, nesse caso, se hospedar num determinado hotel, numa determinada pousada. A mesma coisa acontece com outros segmentos de negócio também. Quando alguém está falando de maneira positiva sobre a experiência que teve, isso incentiva outros clientes a fecharem negócio também. Então, produção de prova social é muito importante. Você precisa atentar, você precisa ter isso como uma constante no seu negócio também. Aqui na produtora, a gente produz muita prova social com os nossos clientes. A gente vende isso através do nosso método metamorfose de geração de conteúdo. A gente vende a importância da prova social para o nosso cliente. Então, obviamente, eu preciso praticar isso aqui dentro da nossa produtora também. E outra coisa, quando a gente fala em marketing, em posicionamento, uma pergunta que sempre vem, Pedro, vale a pena investir em tráfego pago? Acho que vale a pena, mas invista muito mais em como fazer para que você esteja bem posicionado no Google, para que você esteja bem ranqueado ali quando o cliente tiver a necessidade concreta lá na empresa dele. Bom, agora deixa eu ir para o mercado e entender quem é que vai solucionar essa dor que eu tenho nesse momento. Aí você precisa aparecer para o seu cliente. Então, entre tráfego e posicionamento de Google,
para o nosso segmento, para o segmento de produção de vídeo. Outro dia eu até abordo esse assunto com mais tempo por aqui, mas entre esses dois, invista principalmente em posicionamento de Google. Agora deixa eu falar um pouquinho mais ainda sobre posicionamento. Existem dois tipos principais de posicionamentos, né? Tem empresas que se posicionam por custo-benefício, ou seja, oferecem preço mais baixo para o mercado e aí precisam ter muita quantidade de serviço sendo executado. E tem as outras empresas que se posicionam por diferenciação, se posicionam por diferencial de mercado, pelo jeito único ou pelo jeito de fazer. Qual desses dois posicionamentos é o mais adequado? Eu acho que não tem posicionamento mais adequado. Existe, desde que se assuma esse posicionamento, não é? Daqui a pouco você tem como estratégia de mercado ganhar em quantidade, ter muito projeto rodando, e se você tiver capacidade produtiva para atender todos esses projetos, ok, é um posicionamento válido. Eu vou baixar meu preço e vou ganhar em quantidade. A gente não trabalha aqui dessa maneira, não. A gente procura se posicionar no mercado por diferenciação, pelo nosso diferencial de fazer, pela nossa maneira de conduzir os nossos projetos. Então é interessante que você também faça essa leitura de qual posicionamento você quer buscar. Como eu falei, é melhor se posicionar por custo-benefício ou é melhor se posicionar por diferenciação? Eu acho que é questão de estratégia e aí a gente precisaria entrar no detalhe do seu negócio para poder indicar qual que é o mais adequado para o momento da empresa que você está vivendo. Outra coisa que é muito importante, um dos pilares que você precisa ter na mesa se quiser construir uma carreira sólida no audiovisual. A gente trabalha muito aqui na produtora, não só aqui na produtora, mas eu tenho conversado com muitos profissionais do audiovisual de diferentes partes do Brasil através da consultoria e da mentoria que a gente tem oferecido aqui. E eu percebo que é uma constante o fechamento de negócios que vem através de indicação, através de recomendação. Então a gente precisa estudar maneiras, estruturar formas de incentivar o nosso cliente a nos recomendar ou a nos indicar. Existe uma corrente de pensamento que faz uma diferenciação entre indicação e recomendação. Eu vou explicar aqui qual é essa diferença. Claro que são terminologias, não sei até que ponto isso é tão relevante, mas vamos lá, vale em nível de conhecimento, né? Quando a gente recomenda um profissional, a gente vai fazer o seguinte: se alguém chegar agora aqui e me disser, Pedro, você me recomenda um cabeleireiro? Eu vou dizer para ele, olha, vai lá no fulano de tal, que fica lá na rua tal, perto da empresa X ou Y. Ou seja, eu estou trazendo informações detalhadas sobre essa recomendação que eu estou fazendo sobre determinado profissional. Agora, quando a gente indica, a pessoa chega e, Pedro, você me indica um cabeleireiro? Sim, tem um ali no centro da cidade, vai lá e fala com ele, tenta localizar. Sabe, existe essa nuance, pelo menos em termos de terminologia, né? Existe essa linha de pensamento que diferencia recomendação de diferenciação. Mas, enfim, fechado esse parênteses aqui, é muito importante a gente trabalhar com a criação de hábito para a gente fazer com que o nosso cliente nos recomende de maneira incentivada. Como é que a gente faz isso? Quando a gente está participando de uma reunião lá com ele, vamos lá, a gente fechou o negócio com um determinado cliente, né? A gente vai dizer para ele, olha, a gente trabalha, ou boa parte dos serviços que chegam na produtora chegam através de recomendação. Eu gostaria muito, se você lembrar de algum cliente, de algum parceiro seu, que tenha uma visão tão avançada sobre comunicação, sobre a importância do vídeo, como você tem aqui na sua empresa. Se você lembrar de mais alguém, me indique, por favor. Aliás, é muito importante você recolher essa recomendação nesse momento. Aí ele vai dizer, não, beleza, se eu lembrar de alguém eu te aviso. Mas, poxa vida, tem alguém que você lembre agora? Aí ele vai, sabe, incentiva ele a fazer isso. Já toma nota. Ah, a empresa X tinha me falado que quer fazer vídeo. Entra em contato lá com eles. Não é o suficiente. Empresa X não é o suficiente. Peça para ele. Ah, mas
com quem que eu falo lá? E aí você vai recolher essas informações do nome da empresa e do nome do decisor. E aí quando você vai ligar lá nessa empresa, você vai dizer que foi o fulano da empresa X que recomendou ele a fazer o vídeo com você. Isso ajuda muito. É garantia de fechamento de negócio? Claro que não. Claro que não. Mas pode aumentar a probabilidade de você fazer esse contato, estreitar relacionamento com essa outra empresa e amanhã ou depois fechar um negócio com eles. E outra coisa que a gente faz aqui na produtora para incentivar a recomendação é o programa de recomendação ativa que nós criamos aqui. Como é que funciona isso? Realmente, nós gravamos vídeos, nós criamos um programa de recomendação ativa em que a gente dispara para os clientes de carteira, incentivando esse cliente a nos indicar. E aí o que ele ganha com isso? Ele ganha desconto. Ele ganha desconto e o cliente indicado também ganha desconto. É o que a gente chama de coletivo metamorfose, né? A gente tem um vídeo rodando para a carteira de cliente constantemente. Esses clientes da nossa carteira estão sendo constantemente impactados por esse vídeo. E falando justamente sobre isso, sobre a importância que juntos a gente acaba somando forças, né? É um vídeo bem curto, mas que tem nos ajudado muito a incentivar os nossos clientes de carteira a nos indicar. Então, é uma iniciativa que pode valer a pena aí para você também. Outra coisa, como fazer para se destacar, né? A gente precisa trabalhar também a prospecção. Poxa vida, esse é um assunto pesado, hein? Prospecção de novos clientes. É um assunto pesado porque é um assunto que não se resolve assim, num estalar de dedos. É um assunto que ele é mais complexo, né? Eu recebo muito, quando eu abro caixinha de pergunta lá no Insta, ou quando eu tenho a oportunidade de interagir com as pessoas que a gente acaba tendo mais contato, seja através do Instagram, seja lá no nosso grupo de WhatsApp também. Uma das perguntas, uma das dúvidas, um dos questionamentos que sempre vem é justamente sobre prospecção. Mas, Pedro, como é que eu faço para prospectar o mercado? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Eu tenho uma sigla que eu uso aqui dentro da produtora que é SUMPC. Prospecção, para mim, se resume a isso. SUMPC. Poxa vida, mas o que é isso, Pedro? É a soma de um monte de pequenas coisas. É a soma de um monte de pequenas iniciativas. São várias iniciativas que precisam se complementar. Geração de conteúdo, abastecimento do site da empresa constantemente. Ah, Pedro, mas eu não tenho um site. Poxa, abastece as redes sociais, mantém o canal do Instagram, do YouTube, seja lá qual a rede social você usa aí para divulgar o seu trabalho, mantenha esse canal sempre bem atualizado. Isso também é uma forma de prospecção. É uma maneira de a gente estar atraindo sempre a atenção do nosso cliente. Existem outras maneiras também. A gente pode fazer ligação fria. O que é uma ligação fria? É uma ligação para uma determinada empresa que a gente não tem ou não tinha relacionamento até então. Ah, mas eu vou incomodar eles lá, Pedro? Não, muitas vezes eles podem estar precisando da solução que você tem para oferecer. E eles não têm nem conhecimento que você especificamente tem a solução para oferecer. Como é que eu faço isso aqui na produtora? Eu faço uma lista de empresas, nós temos aqui um cliente definido na produtora, quer dizer, um cliente ideal definido, né? Nós trabalhamos muito com empresas de médio e grande porte. Então, esse cliente, a gente pesquisa, faz uma lista de clientes, de empresas que se encaixam nesse perfil, e aí eu tenho que tentar localizar os decisores dessas empresas. Porque não adianta, por experiência, quando você vai fazer uma ligação fria para uma empresa, não adianta você ligar lá, sei lá, vamos fazer uma simulação aqui, vou ligar para Metamorfose Filmes, né, para prospectar. Eu sou, sei lá, fornecedor de equipamentos de filmagem, né? Aí eu ligo lá na empresa, na Metamorfose. Alô, Metamorfose, quem é que decide ou quem é que compra determinado equipamento? Cara, a gente não vai conseguir avançar nessa negociação, sabe? A gente não vai conseguir conversar com a pessoa que define. Então, o que eu faço? O que eu recomendo você fazer também? Faça uma lista de empresas que se encaixam no seu perfil de cliente ideal. E aí você vai para o LinkedIn e tenta descobrir lá, através dos filtros que o sistema oferece,
Quais são as pessoas que decidem nessa empresa? E geralmente eu converso com o marketing ou com o comercial, porque às vezes as empresas não têm estruturado lá dentro um time de marketing, uma pessoa que cuida do marketing. Às vezes é comercial e marketing. Então busca lá nessa rede social, no LinkedIn principalmente, quem que é a pessoa que define, quem que é o responsável pelo comercial ou pelo marketing. Aí sim, depois disso, fez a lista de empresa, listou os decisores e aí vai ligar. Mas não vai vender nessa primeira ligação. Você vai ligar lá e vai perguntar, né? De novo, voltando, por exemplo, da metamorfose. Ele já sabe, ele já descobriu que quem é o gestor comercial é o Pedro. Então ele liga na produtora já perguntando ou solicitando para falar com o Pedro, do comercial ou do marketing. E aí você vai dizer, olha, Pedro, eu estou ligando só para confirmar o seu e-mail. Eu sou o fulano aqui da empresa XYZ e eu quero mandar um material, quero dividir com você um material de apresentação aqui da produtora. Aí, obviamente, você vai entender que no caso da Metamorfose, uma produtora de vídeo, então quais os outros serviços que eu já fiz aqui que eu posso, ou que pode ter aderência com o negócio lá da empresa, da Metamorfose, nesse caso que a gente está usando como exemplo, né? Então eu vou selecionar esses links e vou mandar para o decisor. Mas, de novo, não vai vender nesse primeiro contato. Você vai se colocar à disposição, né, do decisor para quando ele tiver a necessidade, ele ter o seu contato. Poxa vida, eu estou precisando fazer um vídeo agora aqui para a empresa e eu lembro que eu recebi um contato de uma produtora de vídeo ou de um representante de alguém que vende equipamento para vídeo, como é o caso do exemplo que a gente está citando da Metamorfose. Mas enfim, e aí ele vai ter isso guardado lá nos contatos dele. Então a probabilidade dele lembrar de você, talvez não do seu nome, mas ele lembrar que alguém tenha feito contato com ele em um determinado momento para oferecer o serviço que ele está buscando, quando ele tiver a demanda concreta, é muito grande. E aí ele vai buscar lá e vai, poxa vida, tá aqui o contato do Pedro, ou o contato da pessoa tal, da empresa Y, da empresa X, que fez contato comigo há um tempo atrás, vou ligar para ele, porque ele me prospectou. Ele teve a iniciativa de se oferecer para resolver o meu problema quando eu tivesse, quando eu viesse a ter esse problema. Então isso é ligação fria, que é uma das formas de prospectar mercado. Existem várias. Ligação fria é uma delas. Geração de conteúdo, atualização de redes sociais, como eu falei agora há pouco, é muito importante também. Outra coisa, se você puder fazer também, quando você for fazer uma ligação fria, é incluir no seu contato uma prova social, pelo menos uma prova social. De novo, eu bato muito nessa tecla da importância da prova social, porque isso realmente faz diferença no nosso negócio. Vamos lá, imagina só essa abordagem, olha só que legal essa abordagem. Você vai ligar para uma determinada... Bom, fez a lista, já entendeu quem que é o decisor, e aí ligou para mandar o material de apresentação da sua produtora, ou enfim, dos seus serviços. E aí você vai incluir, além do link de serviços que são similares ao negócio dessa empresa que você vai abordar, você vai incluir uma prova social também. Olha, dá uma olhada no que o fulano da empresa XYZ tem a dizer sobre o serviço que a gente ofereceu para ele. Poxa vida, isso é muito legal, sabe? Quando você consegue... Não você falar bem sobre o seu negócio, porque isso é óbvio que você vai fazer. Agora, quando você consegue fazer com que o cliente atendido fale bem do seu negócio, poxa, isso soma muito. E é justamente nesses detalhes, nessa união de pequenas iniciativas, nessas somas de um monte de pequenas coisas, é nisso que a gente busca um posicionamento diferenciado no mercado. É isso que vai fazer com que a gente se diferencie da concorrência do mercado em que a gente atua. Mas beleza, eu vou passar aqui mais uma vez os serviços e aí na sequência eu vou fazer uma recapitulação bem rápida sobre o que a gente conversou aqui, tá? Sobre os pilares que eu considero extremamente importantes para quem quer se destacar, para quem quer construir uma carreira sólida no mercado de produção audiovisual, seja filmmaker, videomaker ou gestor comercial de produtora de vídeo, ou ainda para quem já está no mercado e quer vender melhor os seus serviços, os seus vídeos e quer aumentar o faturamento aí no dia a dia.
Então vamos lá, não esquece de entrar para o nosso grupo de WhatsApp, tá? O link eu vou deixar na descrição do vídeo e o link também está na minha bio do Instagram. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube também, porque é justamente aqui que a gente vai trazer esses conteúdos mais detalhados. Aqui a gente tem mais tempo para conversar, né? Mas beleza, a gente já está chegando aqui no final dessa nossa conversa de hoje. Eu vou fazer uma recapitulação dos 4 pilares que eu considero determinantes para quem quer estruturar uma carreira no audiovisual, para quem quer aumentar o seu faturamento aí no seu negócio, na sua produtora. Mas antes, deixa eu só passar os serviços aqui de novo, e aí na sequência eu faço uma recapitulação do que a gente conversou, do que a gente viu por aqui, tá? Eu gostaria muito que você acessasse o nosso grupo de WhatsApp, que você participasse desse grupo, porque ali a gente está trazendo dicas e insights diários aqui, que a gente extrai do nosso dia a dia da produtora, a gente divide com você através desse grupo. O link está na descrição desse vídeo, acessa e entra nesse grupo, que é muito importante mesmo. Ali a gente fala sobre o lado do negócio da produção de vídeo. Eu sempre falo, grupo para falar sobre setagem de equipamentos, indicação de equipamentos, isso tem aos montes. Agora, são poucos os que se dedicam a conversar sobre o lado do negócio da produção de vídeo. E é isso que eu tenho feito. Então entra para o nosso grupo, tá? Link na descrição, ou se você preferir, também está lá na bio do meu Instagram, @PedroLedmar. Se inscreva também aqui no nosso canal do YouTube. Aqui a gente vai conseguir conversar com conteúdos, a gente vai conseguir se aprofundar mais em determinados assuntos. A gente vai fazer isso por aqui, então já aproveita para se inscrever no canal. E me siga lá no Instagram também, porque ali eu tenho pontos de contato quase que diários através do Instagram. De novo, sempre relacionado a dicas e insights para você que tem a necessidade de vender melhor os seus vídeos e de aumentar o faturamento aí do seu negócio de produção de audiovisual. Então vamos lá. Antes ainda de eu entrar aqui no resumo dessa nossa conversa, deixa eu só lembrar alguns pontos que eu considero muito importantes. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades, mas isso faz muita diferença, tá? Você precisa identificar qual é o seu superpoder. Você precisa identificar o que você realmente faz de diferente no mercado e aí trabalhar muito, mas muito em cima disso. E se você identificar qual que é o seu superpoder, você também vai identificar o que precisa de mais atenção sua, o que você não faz tão bem. Então, canalize a energia para esses dois lugares, para fortalecer qual que é o seu superpoder, para propagar isso, para fazer com que cada vez mais pessoas saibam que isso você faz diferente, que isso você faz melhor. E aí no dia a dia você também pode canalizar parte dessa energia para fortalecer esses pontos vulneráveis também. Mas, principalmente, canalize energia para o que você faz de melhor. Canalize energia para o seu superpoder. Pulverize a sua carteira de cliente. Isso eu sempre faço questão de trazer também, tá? Pulverize a sua carteira de cliente. Se você tem um cliente que representa 60%, 70% do seu faturamento, é legal. Mas pode ser um ponto de preocupação, porque pessoas lá dentro dessa empresa podem ser substituídas, podem mudar, e aí você pode, tomara que isso não aconteça, até vou bater na mesa, ó. Tomara que isso nunca aconteça, mas você pode ficar sem, né? E aí imagina só, uma empresa que de um mês para o outro tem 70% do seu faturamento suprimido. Isso é muito preocupante. Então pulverize a sua carteira de clientes. E outra coisa que eu sempre bato na tecla, poxa Pedro, mas de novo isso? Sim, de novo isso, mas é muito importante. Identifique e nunca esqueça que existem 2 formatos de vídeo. O vídeo que você gostaria de entregar para o seu cliente e o vídeo que o seu cliente precisa receber. O vídeo que vai atender a necessidade do seu cliente em um determinado momento. E se você veio até aqui, é porque você é realmente um profissional diferenciado. Você já tem a preocupação de que é muito importante primeiro pensar como vendedor e depois como produtor de vídeo. E eu vou dizer uma coisa para você. Lá atrás, quando eu procurei informação sobre o lado do negócio da produção de vídeo, eu já falei aqui, cada vez que eu ia para a internet para buscar esse tipo de informação, eu me deparava
com setagem de equipamento, com review de equipamento. Mas não era esse assunto sobre produção de vídeo que eu estava buscando. Eu queria entender mais sobre o negócio, sobre o business, como fazer negócio, como aumentar faturamento, como vender melhor o meu serviço, o meu vídeo. E aí eu não tinha essas informações. Então hoje, eu tenho 44 anos de idade, 16 anos dedicados ao comercial da Metamorfose Filmes. Hoje eu quero ser a voz que eu não encontrei lá atrás. Por isso que eu ressalto sempre sobre a importância de a gente andar junto, para a gente profissionalizar ainda mais o segmento da produção de vídeo. Porque esse mercado vai se desenvolver cada vez mais. Só que só vai se desenvolver com esse mercado quem realmente estiver preparado para isso. Quem realmente pensar na produção de vídeo como negócio. Então eu quero sim andar junto com você para te ajudar a vender melhor os seus vídeos e, como consequência disso, para você faturar mais também. Agora sim, em resumo, né, para procurar um lugar de destaque nesse mercado de produção de vídeo, o que a gente precisa fazer? Lembra só, eu esmiucei tudo isso nessa nossa conversa de hoje, mas eu vou deixar aqui um resumo para você não esquecer desses 4 pilares, desses 4 pontos que eu considero fundamentais. Atendimento comercial, atendimento ao cliente, revestido de velocidade. O atendimento precisa ser veloz, o cliente precisa ter atenção e a gente precisa passar segurança para o nosso cliente também. Nunca se distancie do marketing do seu negócio. Trabalhe o marketing, trabalhe a percepção de valor, trabalhe o branding, trabalhe o posicionamento. Como é que a gente faz isso? Gerando conteúdo sobre o porquê o nosso vídeo é importante para o cliente, muito mais porquê e muito menos como fazer, porque quando a gente fala sobre como fazer, a gente atrai a atenção da nossa concorrência, de outros filmmakers, de outros videomakers, mas isso não é importante. Importante é fechar negócio, importante é ter cliente em carteira, é ter contrato assinado. Sem isso, você não tem o que produzir, você não tem o que editar, você não tem portfólio para enriquecer. Então, é determinante que você atente para o lado do negócio da produção de vídeo. Produza prova social para aumentar a percepção de valor do seu serviço para o mercado. E também atente muito mesmo para suas redes sociais estarem devidamente organizadas, terem uma linguagem de quem acessa o material, de quem acessa a sua rede social. Essa pessoa vai poder perceber que você realmente trabalha, que você está constantemente em atendimento, entregou vídeo na semana passada, entregou vídeo nessa semana, entregou vídeo há 15 dias atrás, sabe? Manter isso tudo em movimento é muito importante. Trabalhe indicação ativa, recomendação incentivada. Se puder, faça o que a gente fez aqui na produtora. Crie um programa de recomendação ativa. Ah, Pedro, mas eu sou sozinho, não tenho como fazer isso, o operacional toma praticamente todo o meu tempo. Ok, mas então pelo menos nunca esqueça de quando você estiver numa reunião, você precisa incentivar o seu cliente a te recomendar. E se possível, já extraia a recomendação dele ali mesmo na reunião, nome da empresa e nome do decisor, para em seguida você fazer contato com ele e dizer que quem indicou foi o fulano, foi o cicrano da empresa X ou Y, tá certo? E uma outra coisa, né, que a gente falou agora há pouquinho ainda, é a tal da prospecção. E prospecção, para mim, é a soma de um monte de pequenas iniciativas. A soma de um monte de pequenas coisas que no final do dia se complementam e lá no final desse caminho a gente tem, aí sim, a prospecção efetiva. Prospecção efetiva, prospecção ativa, isso precisa estar sempre na sua mesa. Você precisa reservar um tempinho. Cara, começa com, toda segunda-feira de manhã, toda terça-feira de manhã, sei lá qual o dia da semana que você vai reservar, para você trabalhar a busca por novos clientes, para você trabalhar o enriquecimento e a diversificação da sua carteira de cliente. Isso precisa fazer parte da sua rotina de trabalho. Isso é muito importante para a gente crescer nesse mercado de produção audiovisual. Atendimento comercial, atendimento ao cliente, marketing, percepção de valor, branding, posicionamento, indicação ativa e prospecção.
fortaleça tudo isso e eu tenho certeza absoluta que a sua carreira vai ser sólida, a sua carreira vai ser duradoura e você vai ter muito sucesso nesse mundo mágico da produção audiovisual, do negócio da produção audiovisual. E nunca esqueça, primeiro pense como vendedor e depois como produtor de vídeo. Primeiro pense como vendedor e depois como produtor de vídeo. Eu vou te pedir mais uma coisa ainda para a gente finalizar essa nossa conversa de hoje. Curta esse vídeo e se você gostou, escreve nos comentários, escreva ali nos comentários sobre quais assuntos você tem mais dificuldade aí no seu dia a dia ou sobre quais assuntos você gostaria que a gente conversasse mais por aqui. Isso é muito importante para mim, para que eu consiga direcionar os temas para áreas que são realmente relevantes para quem está aqui no nosso canal, para quem tem nos acompanhado por aqui. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, de verdade, e eu volto em breve com mais informações e eu volto em breve com mais dicas e insights para quem quer saber mais sobre o lado business da produção de vídeo. Até breve.